Bom dia. Obrigado, pastor Gilson, pelo convite. Obrigado, demais pastores aqui da Igreja Batista da Graça, pelo convite. Sou filho dessa igreja, como o pastor Gilson falou. Chegamos aqui com a família em 1991, ainda lá na Andrômeda, naquele espacinho bem pequeno, né? Depois mudamos aqui, chegamos aqui. Eu lembro do primeiro, acho que culto desse local aqui, só tinha as paredes em volta, a gente ficou todo no canto aqui para não tomar sol, né? E aí já está nessa estrutura tão bonita que está hoje. Ainda cultivo boas amizades aqui. Então, meus grandes amigos continuam aqui na Batista da Graça, né? A gente consigo olhar algumas pessoas aqui. Consigo olhar o Mauricinho ali, apesar dele ter debandado para os presbiterianos, mas ele é um bom amigo aqui ainda. Tem o Bruno ali que está ali também, a Dani, bastante gente aqui. Tem o Daniel ali, Thiago, bastante gente aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado por esse privilégio. Quando o pastor Gilson me convidou para estar aqui essa manhã, fiquei pensando em que pregar numa igreja que já tem um bom púlpito, já tem uma boa pregação. E aí, como eu caminho bem perto da Igreja Batista da Graça, através das amizades que eu tenho aqui, eu tenho visto como a igreja tem crescido, né? Graças a Deus por isso. E ela não só tem crescido, mas é como ela tem crescido saudável, de forma saudável. E o que eu tenho aprendido nesse curto tempo que eu tenho de pastoreio é que igrejas que crescem, normalmente, igrejas saudáveis que crescem, normalmente elas não são atacadas pelo púlpito, elas não são atacadas pela pregação, elas não são atacadas com doutrinas erradas. Normalmente, igrejas saudáveis, elas têm boa confessionalidade, elas têm boa pregação, mas normalmente o que acontece quando a igreja começa a crescer? Problemas de relacionamento. Porque agora talvez você não conheça todas as pessoas. Você chega aqui no domingo e você comete aquela gafe de perguntar: você é visitante? E a pessoa: não sou membro já há 2 anos. E você fica: ai, será que eu estou em falta com a igreja agora? Será que eu não deveria conhecer todo mundo? Então, normalmente, igrejas saudáveis que crescem bastante, elas não têm problema com púlpito, elas têm problema com relacionamento. Então, pensando nisso, pensando então na realidade da Igreja Batista da Graça hoje, eu queria encorajar vocês a pensarem um pouco mais sobre relacionamentos, sobre comunhão e esse cuidado mútuo que vocês precisam nutrir como igreja. Por isso, eu queria que vocês abrissem a Bíblia comigo em Gálatas 6. Eu vou ler com vocês dos versículos de 1 a 10. Gálatas 6, dos versículos de 1 a 10. Já vou pedir perdão, porque minha versão é a Nova Almeida atualizada. Eu esqueci de transicionar para a Almeida Revista Atualizada, mas tem similaridades ainda. E eu peço que vocês me acompanhem com paciência, por gentileza. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Como vocês sabem, a carta de Gálatas foi escrita pelo apóstolo Paulo para combater um dos maiores desafios da igreja primitiva, a tentativa dos judaizantes de impor a lei mosaica como requisito da salvação.
Aqueles mestres, eles insistiam que os cristãos gentios que estavam sendo integrados agora nas igrejas primitivas, eles precisavam cumprir requisitos da lei para obter a salvação em Cristo Jesus, como, por exemplo, a circuncisão. No entanto, o que a gente vê Paulo fazendo aqui em Gálatas é respondendo com muita força: Cristo já cumpriu a sua lei no máximo. Agora, em Cristo Jesus, ele inaugura uma nova realidade para o povo de Deus. Vocês não precisam mais cumprir a lei de Moisés para serem aceitos por Deus. Essa era a grande luta de Paulo aqui. Não contra a lei em si, mas contra a deturpação da lei como um sistema de justiça próprio. E esse sistema de justiça própria estava esvaziando a própria suficiência de Cristo. O problema dos judaizantes aqui não era simplesmente que eles queriam cumprir a lei, mas é que eles não entenderam que o próprio Cristo cumpriu a lei por completo. Eles estavam tentando manter esse sistema de lei que já havia sido completado pelo próprio Cristo. Agora, a verdadeira obediência à lei é uma lei diferente. É uma lei que vem através do Espírito Santo, que nos leva a amar a Deus e amar o nosso próximo. A crise deles aqui seria mais ou menos assim. Tem muitas crianças aqui, né? Então, subiram todas as crianças, você é pai, e você tem seu filho pequeno ali, e você fala para o seu filho que ele tem que dormir 7h30 da noite, 8 horas da noite. E deu 7h30, 8 horas, você vai pegar seu filho e você vai arrastar ele lá para o quarto dele, ele tem que obedecer essa lei. Ele não pode quebrar essa lei, porque tem a rotina da casa. Mas seu filho começa a crescer, ele começa a desenvolver, ele chega nos seus 8, 9, 10, 11 anos, e aí você chega para esse filho e fala: filho, você sabe a hora que você precisa dormir. Veja como é mais complexo agora para esse filho. Não é mais obedecer uma lei de dormir às 7h30, 8 horas da noite. É agora ter um relacionamento com esse pai. E através desse relacionamento com esse pai que esse filho vai nutrindo, ele sabe como obedecer verdadeiramente esse filho. Então não é mais sobre dormir 7h30, 8 horas, mas é sim obedecer esse pai e obedecer à vontade desse pai. A tensão vai se instalar aqui no livro de Gálatas. Os próprios judeus vão perguntar se não existe lei, então. Eu posso ver da forma que eu quiser? Isso é muito subjetivo para a cabeça dos judaizantes. Subjetivo para a minha cabeça e para a sua cabeça também. Porque na nossa cabeça legalista, a gente precisa da lei. A gente precisa ticar todas as leis que assim nos dá uma sensação de segurança. É difícil não ter uma lei para segurar a gente. Mas aqui a gente começa a entender a partir do apóstolo Paulo que não é somente obedecer uma lei, mas sim agora olhar o próprio Cristo e o que Cristo fez por nós na cruz, e dessa forma, através desse exemplo perfeito, nós conseguimos amar a Deus e amar o nosso próximo. Paulo vai falar um pouquinho sobre essa lei aí no próprio livro de Gálatas, lá no capítulo 3, versículos 24 e 25. Vai falar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a lei, já não permanecemos subordinados ao aio. A palavra grega aqui usada por Paulo, paidagogos, vai se referir a um escravo que ele vai disciplinar as crianças, ele vai colocar lei para as crianças, ele vai conduzir as crianças, mas ele não vai ensinar essas crianças. Ele não vai discipular essas crianças. Ele vai só corrigir comportamento através de regras. E Paulo ele vai usar essa imagem aqui para dizer que a lei de Moisés já cumpriu o seu propósito. E a lei ela teve o propósito de nos levar para Cristo. Revelou o pecado, impôs limite para o povo, disciplinou o povo de Israel, mas não salvou ninguém perante Deus. A sua função era preparar o caminho para Cristo. E aí Paulo vai responder isso lá no versículo 1 do capítulo 5. Ele vai falar, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam mais ao jugo da escravidão. Então, diferente aqui do que os judeus pensavam, os judaizantes, essa liberdade não era libertinagem. A gente não é salvo para fazer o que a gente quer. A gente não é livre para fazer o que a gente quer. A gente é livre sim,
da condenação da lei, a gente é livre do jugo do pecado, mas principalmente nós, como igreja, somos livres para servir a Cristo e servir o nosso próximo. Somos livres para andar no Espírito, que é a temática do capítulo 5. Então não se trata mais de cumprir uma série de regras, mas um estilo agora de vida moldado pelo amor sacrificial que nós aprendemos do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, se em Gálatas 5, Paulo vai nos chamar para andar no Espírito, para sermos espirituais. Em Gálatas 6, nesse texto que a gente leu hoje, ele nos mostra como que isso se evidencia dentro das comunidades locais. Ele vai dizer, agora que vocês são espirituais, vocês carregam os fardos uns dos outros. Agora você consegue restaurar os caídos. Agora você semeia para o Espírito. Essa é a transição que Paulo faz aí do capítulo 5 para o capítulo 6. Da lei de Moisés para a lei de Cristo. Do jugo do pecado para a liberdade no Espírito. Das obras da carne para o fruto do Espírito. Isso vai conectar completamente com esses 10 versículos que a gente leu essa manhã. Porque se no capítulo 5 Paulo ele nos chama a andar no Espírito, no capítulo 6 ele vai falar como que a gente faz isso na prática. Ou seja, o cristianismo não fica somente no campo das ideias. Ele desce para o nosso coração, ele passa para as nossas mãos e a gente trabalha agora na igreja pela unidade da igreja. Por isso a vida cristã é uma vida comunitária. Se você anda no Espírito, você olha para o seu lado, você olha para as pessoas que estão ao seu redor, você carrega a carga uns dos outros. Essa ajuda mútua aqui não é opcional, é um mandato do próprio apóstolo Paulo aqui, com o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo. Então esse texto nos faz refletir algumas coisas para vocês essa manhã. Será que a gente está carregando, vocês estão carregando os fardos uns dos outros, nesse momento que a igreja está crescendo e mais problemas estão surgindo? Enquanto maior a igreja, mais problemas. Os problemas não vão diminuir, ao contrário, eles vão crescer. Então, será que vocês estão carregando esses problemas que começam a surgir cada vez mais dentro da igreja local? Será que a gente e vocês estão vivendo no Espírito, estão sendo espirituais? Ou vocês estão fazendo igual os judaizantes, tentando se justificar com as suas próprias forças? Ou se vocês estão dependendo da ação do Espírito Santo na vida de vocês? Será que vocês estão obedecendo à lei de Cristo? Essa nova lei que nos faz amar o próximo e amar a Deus? Ou será que a gente está transformando a lei como um processo de obediência mecânico e sem vida? Feita essa introdução, essa breve introdução, a gente pode olhar mais atentamente aí a esses 10 versículos. E eu dividi somente em duas partes esse texto, você pode olhar comigo. Dos versículos de 1 a 5, o ministério da restauração, você pode olhar comigo. E depois dos versículos de 6 a 10, semeando para o Espírito. 1 a 5, o ministério da restauração. E 6 a 10, semeando para o Espírito. Versículo 1, olha comigo novamente, por gentileza. Vai dizer, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Aqui, em primeiro lugar, a gente vê uma queda repentina. Ou seja, parece que esse indivíduo aqui, ele é surpreendido por um pecado. Não parece que é um pecado deliberado por parte dessa pessoa. Parece que ele foi surpreendido em alguma falta. E Paulo ele levanta essa possibilidade hipotética porque ele entende que o pecado ele tem esse poder de, por muitas vezes, surpreender o cristão. Porque se por um lado nós somos salvos por Cristo Jesus, nós já entendemos a mensagem do Evangelho, nós temos uma nova vida em Cristo, nós ainda temos as amarras do pecado. Você sabe quais são? Gálatas 2 vai falar para a gente. O mundo, o próprio Satanás e a nossa própria carne. Todos nós somos chamados aqui a estarmos atentos. A expressão de Paulo aqui, se alguém, inclui todas as pessoas. Todos dentro da igreja local estão, sem exceção, propensos a serem surpreendidos pelo pecado. Todos estão em pé de igualdade com relação à exposição
à tentação. Nessa situação aqui, no versículo 1, o que é esperado então dos cristãos, o que é esperado da igreja, é aquilo que a gente chama de ministério da restauração. Tiago 5, dos versículos 19 e 20, ele vai dizer: meus irmãos, se alguém entre vocês se desviar da verdade e alguém o converter, saiba que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. E a pergunta para vocês é: quem é que deve restaurar esses irmãos? Quem deve restaurar esses irmãos? A resposta está aí: vocês que são espirituais. Ou seja, todos vocês, todo cristão agora que anda no Espírito, que a gente viu em Gálatas 5, são chamados para restaurar aqueles que estão caindo. Esses é que devem tomar iniciativa. Obviamente aqui os crentes espirituais, então, não são somente um grupo especial da igreja. Não é destinado somente para os diáconos, somente para os líderes de ministério, somente para aqueles cristãos mais antigos da igreja. Mas aqui, se você é espiritual, se você foi salvo por Cristo Jesus, agora você anda no Espírito, você tem uma nova vida em Cristo, você é chamado para resgatar, você é chamado para recuperar esse irmão que está em falta. Além disso, parece que a preocupação de Paulo aqui não é somente esse irmão que caiu. Esse irmão que caiu, parece que ele é só um ator nessa cena. Parece que Paulo está mais preocupado com aqueles que estão em volta desse irmão. Porque lidar com o pecado da restauração dentro da igreja, sem a total dependência do Espírito Santo, por aqueles que estão em volta daquela pessoa, pode produzir um resultado contrário do que a restauração aqui em si. Em Mateus 18, vai nos mostrar claramente qual que é o principal motivo, qual que é o principal objetivo da disciplina dentro da igreja. Não é esmagar mais a pessoa, não é colocar mais peso nos ombros da pessoa, mas visa a restauração dessa pessoa. Muitas vezes a gente usa Mateus 18, dos versículos 17, 15, como um processo frio de disciplina. Como que funciona o processo de disciplina? Vai a seu irmão que está pecando e resgate ele. Se ele não te ouvir, leve 2 ou 3. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Se ele não ouvir a igreja, trate ele como gentil publicano. Muito mecânico, muito sem vida. Mateus 18 é sobre resgatar a pessoa. Mateus 18 é sobre você trazer novamente a luz para essa pessoa e através da ação do Espírito Santo ela vai entender que está em pecado, que está em falta e aí você vai resgatar essa pessoa novamente. A palavra aqui, restaurar, tem o sentido de pôr em ordem, de restaurar a condição anterior. O tempo verbal aqui está no presente. É uma ação que você faz contínua. Você fez hoje, você vai fazer amanhã, você vai fazer semana que vem, você vai fazer o ano que vem, você vai fazer todo dia. Enquanto a igreja vai crescendo, você vai ter que fazer isso mais e mais vezes. Você não vai fazer menos, você vai fazer mais. A pergunta para vocês hoje, à luz desse primeiro versículo, é o quanto que vocês estão andando no Espírito, o quanto vocês estão sendo espirituais e trabalhando de fato para restaurar pessoas que estão em falta. Quanto vocês estão fazendo isso? É uma oportunidade aqui que temos, tanto vocês como eu, de confrontar o pecado dos nossos irmãos com amor, com o objetivo da restauração dessa pessoa. A igreja é chamada para fazer isso. Paulo vai acrescentar aqui o como. Como nós devemos fazer isso? A confrontação deve ser realizada com um espírito de amor absoluto, com um espírito de brandura, caracterizada por aqueles que realmente andam no espírito. A palavra aqui, brandura, ela vai ser parte aí dos frutos do espírito de Gálatas 5, 23. Ou seja, a verdadeira espiritualidade, ela se manifesta na mansidão, quando nós estamos recuperando os nossos irmãos. Ou seja, dureza, insensibilidade, hipocrisia não tem lugar nesse processo de confrontação. Porque Paulo vai dizer aqui, no restante do versículo 1, você pode olhar comigo, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado.
O que ele está nos exortando aqui é para que nós sondemos primeiro os nossos corações antes da gente começar a tomar aquele primeiro passo em relação ao nosso irmão. Porque o restaurador aqui ele precisa ser cauteloso. Ele não pode falar o que ele quer na hora que ele quer. Não é uma virtude cristã você falar o que você pensa a qualquer momento. Eu falo a verdade independente da situação. Você tem que saber falar e quando falar. Por isso o restaurador ele é chamado a ter um espírito de brandura, ter um espírito de calma, conseguir ler o ambiente que ele está e fazer isso da forma mais cautelosa possível. E o restaurador, ele está se olhando também. Ele está colocando a vida dele à luz do evangelho. Ele sabe quem ele era antes de Cristo salvar ele. E quando ele entende quem ele era e quem ele é agora em Cristo Jesus, isso coloca o restaurador na posição mais humilde possível. Ele tira, ele deixa o orgulho de lado. Não tem espaço para orgulho quando a gente está restaurando o nosso irmão. O pecado do nosso irmão pode, talvez, dar a tentação de achar que a gente nunca cairia naquele pecado. Talvez achar que a gente é imune a algum tipo de pecado específico. E Paulo vai dizer aqui que quando nós achamos que a gente é imune a qualquer tipo de pecado, pode ser que sejamos tentados exatamente por aquele pecado que aquele irmão está passando. Por isso que ele vai dizer: cuidado para que você também não seja tentado. Agora, para nós, para vocês que estão lidando com esse irmão, a gente recebe aí uma ordem no versículo 5, no versículo 2, desculpa, olha comigo. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Se você está com a sua Bíblia aberta aí, você consegue comparar Gálatas 6:2 com Gálatas 5, dos versículos 13 a 14. E aqui a gente consegue entender o que é essa lei de Cristo. O que significa aqui carregar fardos? No início do capítulo 5, Paulo ele vai explicar que o cristão, agora livre da lei como sistema de salvação, ele tem uma nova motivação. Lá no versículo 5 e 6 ele vai dizer, o amor, agora a motivação dele é o amor para com seu próximo. E em seguida, ele vai ensinar que toda a lei se resume a esse amor para esse próximo, versículos 13 a 15. Isso nos leva a entender que a lei de Cristo mencionada aqui no versículo 2 é exatamente isso: cuidar uns dos outros em amor, porque nós fomos livremente aceitos pelo Evangelho, por Cristo Jesus. Então a lei de Cristo é a lei de amor colocada agora para nós cristãos. Gálatas 5, 13 a 14. Sirvam uns aos outros em amor. Toda a lei se resume em ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 6, 2. A evidência disso. Carreguem os fardos uns dos outros. E assim vocês estão, enfim, cumprindo a lei de Cristo. Ou seja, a lei de Cristo é a lei do amor. Por que esse nome? Porque Cristo é o maior exemplo de amor. Porque ele nos amou quando ninguém mais já poderia nos amar. Ele nos deu agora esse modelo perfeito de amor sacrificial, que nós agora, entendendo esse amor, podemos, enfim, carregar os fardos uns dos outros. João 13, versículo 34, ele vai dizer, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Aqui recebemos como igreja nossa missão diária, olhar e carregar o fardos uns dos outros e ajudar a aliviar esses fardos. Se você estivesse perguntando, o que é carregar fardos? É só ajudar aí numa mudança, né? Seu irmão está mudando de casa, então vou ajudar a carregar a geladeira. Também, né? Mas não é só isso. O conceito de carregar fardos uns dos outros nos ajuda a entender na prática o que significa amar. Porque o amor cristão ele não é abstrato. Eu amo meu irmão, é muito abstrato, a gente não consegue enxergar isso. Isso precisa se materializar para algo visível dentro da igreja. Você pode pensar comigo essa manhã, talvez uma dificuldade pessoal, problemas financeiros, emocionais, espirituais, talvez um pecado e suas consequências, como a gente viu aí no versículo 1.
A gente entende no texto aqui que para a gente ajudar a livrar ou a carregar esses fardos, você precisa de pelo menos, muito mais coisa do que isso, mas pelo menos duas coisas. Você vê seu irmão pesado com uma carga e você quer aliviar essa carga. Primeiramente, você precisa se aproximar desse irmão de forma intencional. Não tem como a gente carregar fardos uns dos outros se a gente não conhece os nossos irmãos. Não tem como carregar fardos uns dos outros se a gente chega somente aqui no domingo, ouve uma boa pregação, domingo após domingo, a despeito desse domingo, mas domingo após domingo, uma boa pregação, e você ir para sua casa. Você precisa se relacionar com pessoas. Você precisa estar na casa das pessoas. Você precisa participar de até coisas que a igreja proporciona para juntar mais uns aos outros. Porque é dessa forma que você vai conseguir ver os problemas e vai ajudar a solucionar esses problemas. Não tem como você carregar fardo só vindo aqui no domingo e voltando para sua casa. E uma segunda coisa, depois que a gente se aproxima intencionalmente, a gente faz aquilo que talvez é um dos princípios básicos do aconselhamento cristão. Nenhum problema é pequeno demais. Nenhum problema é pequeno demais. Porque muitas vezes, quando a gente se aproxima de pessoas, a gente vê ela com um problema, uma questão, e a gente acha que aquilo é muito pequeno. Não faz sentido para a gente a pessoa estar sofrendo com aquilo. Talvez porque a gente já superou isso no passado, talvez porque realmente é uma coisa pequena. Mas se é uma questão para aquela pessoa, a gente precisa se colocar no lugar dela. A gente precisa entender o sofrimento dela. A gente precisa sentir a dor que ela está sentindo. Isso exige escutar, ter compaixão, ter paciência. Só assim a gente consegue dar uns primeiros passos bem pequenos para aliviar o peso do nosso irmão, seja ele emocional, seja ele físico, seja ele espiritual. Isso nos mostra que o amor cristão, ele não é passivo, ele é ativo. Ele não fica só na mente, mas ele vai para a prática diária dentro da igreja local. O verdadeiro amor exige que nos envolvamos de verdade na vida dos outros, ajudando os outros, então, a suportar as cargas que sozinhos eles não conseguiriam carregar. Um exemplo disso, como que isso se materializa de forma prática? Talvez seu irmão perdeu o emprego, está desempregado, e isso começa a ser um problema na vida dele, porque começa a faltar comida, a conta de água está vencendo, a conta de luz vence. E aí o pessoal da Sabesp, da EDP, batem lá na porta dele, ó, se você não pagar, eu vou cortar sua luz. Isso começa a deprimir essa pessoa. Ela começa a ficar triste, ela começa a ficar melancólica. E aí é nesse momento que entram outros irmãos da igreja que são espirituais e vão pegar aquela conta de água e vão pagar. Vão pegar aquela conta de luz e vão acertar aquela conta de luz. Vão lá no supermercado fazer uma compra do mês e vão levar lá para a pessoa. E não só isso, eles vão ajudar também o espírito dessa pessoa. Vão conduzir, vão falar das verdades do evangelho para ela. Vão dar esperança em Cristo Jesus para ela. Mas não só isso. Eles vão também ajudar com o emprego. E essa pessoa vai conseguir um emprego. E ela vai então conseguir resolver esses problemas. Pessoas ajudando a levar essas cargas. No versículo 6, Paulo vai continuar. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Qual que é a evidência que uma pessoa é orgulhosa? Qual que é a maior evidência de que a pessoa é uma pessoa orgulhosa? Será que ela não cumprimenta as pessoas quando chega na igreja? Às vezes ela está apertada para ir no banheiro e passa reto e você fala, essa pessoa é muito orgulhosa, ela não me cumprimentou hoje. Será que é essa a evidência? Será que a evidência de uma pessoa orgulhosa é que ela não sabe o nome de todas as pessoas ou quem é membro e quem não é membro? Essa pessoa, nossa, ela é muito orgulhosa, ela nem me conhece. Nos parece aqui que dentro desse contexto, a pessoa orgulhosa é aquela pessoa que não ajuda a carregar o fardo uns dos outros. Porque ela está dizendo com outras palavras, está tudo certo com a minha vida. Eu já passei por todas as dificuldades, eu consegui vencer essas dificuldades.
Os problemas dos meus irmãos são muito pequenos para a minha realidade. É muito pequeno para onde eu estou. Para mim não faz sentido, então eu não caminho com pessoas. A evidência de uma pessoa orgulhosa é que ela não ajuda a carregar os fardos uns dos outros. Versículo 4 vai dizer: mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Em outras palavras, não se compare com o seu próximo, mas examine sua própria vida com a ótica do Evangelho e o que o Evangelho fez com a sua vida. E quando você vê quem você era e quem você é agora, não vai ter mais espaço para você se orgulhar. Isso é muito sério aqui da parte de Paulo. Isso aqui é um alerta para mim e para você, Igreja Batista da Graça. Você vê o seu irmão caindo, lute contra a tentação de achar que você não cairia nesse pecado, ou que você é superior a essa pessoa, porque você nunca caiu nesse pecado, você nunca teve problema com isso. A gente precisa ter humildade nesse processo de cuidado mútuo dentro da igreja local. Paulo vai encerrar aqui no versículo 5, nesse primeiro bloco, fazendo a diferença aqui entre fardos leves e fardos pesados. Ele vai dizer ali, porque cada um levará o seu próprio fardo. E a pergunta para a gente é, Gálatas 6:2 e 6:5 não se contradizem? Porque em Gálatas 6:2 vai dizer, levem os fardos uns dos outros. Gálatas 6:5 vai dizer, pois cada um deverá levar seu próprio fardo. Mas quando a gente analisa aqui o contexto, a gente percebe que Paulo está falando de dois tipos de fardos, dois tipos de cargas diferentes. No versículo 2, levem os fardos, a palavra grega aqui para fardo se refere a um peso esmagador que a pessoa não consegue carregar sozinha. No versículo 5, cada um levará seu próprio fardo. A palavra grega aqui é para carga, ou seja, é um fardo que você deve levar sozinho, porque você tem uma responsabilidade perante Deus e perante seus irmãos. Isso indica aqui para a gente que existem obrigações que ninguém pode carregar por nós. Tem coisas que a gente precisa carregar sozinho. Tem coisas que a gente não pode contar também, a gente não pode colocar no próximo, a gente não pode se acomodar no próximo. O mesmo exemplo dessa pessoa que estava desempregada e irmãos ajudaram ela. Depois que esse irmão conseguiu o emprego, quem é que precisa acordar bem cedo na manhã para trabalhar? Quem é que precisa ser agora diligente com o trabalho e com o tempo e com o dinheiro? Não são aquelas pessoas que ajudaram a restaurar essa pessoa, mas agora essa pessoa tem responsabilidade com o chamado dela. Agora ela tem responsabilidade de acordar, trabalhar e ser bem diligente com aquilo que Deus deu para ela através desses irmãos que ajudaram a restaurar essa pessoa para essa nova realidade. Tem um exemplo famoso aqui do Senhor dos Anéis. Talvez vocês já ouviram já, então vou repetir esse exemplo aqui que faz todo sentido quando a gente fala de cargas leves, cargas que temos que carregar sozinho e cargas que outros carregam para a gente. Tem essa cena, uma das mais marcantes da história do Senhor dos Anéis. Você lembra, tem dois personagens principais ali, Frodo e Sam. Frodo está carregando o anel para destruir. Você lembra disso? E quando ele vai chegando ali, naquele lugar chamado Monte da Perdição, aquele anel começa a ficar mais pesado. Começa a sugar as forças de Frodo. Ele começa a ficar desanimado, ele começa a ficar desencorajado. E ele pede para Sam carregar esse anel para ele. E Sam ele fala, não é minha responsabilidade. O meu chamado é outro. Eu não fui chamado para levar esse anel e destruir ele. Eu fui chamado a te ajudar a levar esse anel. E vocês sabem o que acontece. Ele pega, então, Frodo no colo e carrega Frodo aí até ele cumprir o seu propósito. Responsabilidades diferentes. Temos responsabilidades perante o nosso irmão em ajudar ele a carregar aqueles fardos que está pesado demais para eles carregarem. Mas são fardos que eles, em última instância, precisam carregar também com suas responsabilidades. Somos chamados a carregar fardos e também somos chamados nos nossos fardos individuais. Ponto 1, dos versículos de 1 a 5, ministério da restauração. A gente vê aqui o bom balanço necessário de Paulo que ele faz aqui nesses primeiros versículos. Somos chamados a ajudar nossos irmãos
mas também temos as nossas próprias responsabilidades perante Deus e perante o próximo. Segundo ponto essa manhã, para encerrar com vocês, versículos de 6 a 10, semeando para o Espírito. Semeando para o Espírito. Vai dizer no versículo 6, mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Aqui eu estou numa zona um pouco confortável, porque eu não sou pastor dessa igreja, então eu vou pregar aqui, eu vou embora, e o pastor Gilson e os outros pastores vão ficar com problema aqui, né? Mas eu estou numa posição que eu posso, então, advogar um pouco na causa dos meus irmãos pastores aqui dessa igreja local. Eles, obviamente, não pediram para eu falar o que eu vou falar, né? Eu estou falando porque o texto está falando. Mas o que Paulo vai nos dizer aqui nesse versículo 6 é a importância da igreja agora valorizar e apoiar aqueles que ensinam a palavra de Deus dentro das comunidades locais. E isso vai envolver duas coisas. Primeiro, reconhecimento espiritual. Em segundo lugar, reconhecimento e apoio material, apoio financeiro. Ou seja, a gente sabe disso porque a palavra instruído aqui tem a raiz no grego catequese, ou seja, aqueles que estão sendo catequizados, aqueles que estão sendo ensinados por um instrutor, por um professor. Então, Paulo ele ainda está ligando o versículo 5 com o versículo 6. Porque se por um lado cada um é individual e tem as suas responsabilidades perante Deus, por outro lado, a gente faz isso como membros da igreja através daqueles que são chamados para nos instruírem. Então, para garantir aqui que no versículo anterior não exista um certo tipo de individualismo por parte do cristão, nesse caminho pela busca da santidade em Cristo, nesse caminho de ser espiritual, Paulo ele vai nos ajudar lembrando que nós precisamos nos submeter a esses mestres que investem tempo na instrução. E aqui a gente vê uma sacada muito importante do apóstolo Paulo. Você pode olhar comigo aí no versículo 5. Ele vai dizer: compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. A palavra compartilhar aqui, ela é essencial para a gente entender o real sentido do que Paulo está falando aqui. E esse sentido de compartilhar talvez mude a forma que você vê o ministério pastoral dentro da igreja local. Porque o verbo compartilhar aqui é ter comunhão, é koinoneo no grego. Ter comunhão. Ou seja, no caminho da santificação, no caminho do cuidado mútuo dentro da igreja local, existe um senso de comunhão com aqueles que instruem, junto daqueles que são instruídos. Por um lado, a igreja se beneficia com o ensino desses homens que se esmeram na palavra de Deus. Por outro lado, a membresia reconhece e por isso sustenta esses homens para que eles continuem servindo com o ensino. Note aqui que isso aqui é um serviço mútuo. Os pastores aqui, pastor Gilson, outros pastores que vêm trabalhar, eles não são chamados para bater o cartão. Eles não são chamados aqui para fazer 7 dias por semana, das 8 às 6, bati meu cartão, cumpri minha responsabilidade. Não é esse o chamado dos pastores aqui. Os pastores são chamados a compartilhar todas as coisas boas. E eles fazem isso através de oração, eles fazem isso através da pregação da palavra de Deus, e eles fazem isso através do governo da igreja local. Eles são chamados para compartilhar todas as coisas boas. Aqui vocês têm 5 ou 6 pastores, graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E a igreja está crescendo, né? A igreja talvez vai precisar de um lugar maior daqui pouco tempo. Talvez não vai caber todo mundo que tá se achegando. Talvez vocês vão precisar de mais pastores aqui servindo integralmente. A pergunta para vocês é: o que adianta você ter um bom prédio, um prédio muito bonito, se você não tem bons pastores que vão encher esse prédio com a palavra de Deus? Se você não vai ter bons pastores que vão se esmerar na pregação do evangelho para encher agora esse prédio com o evangelho. Senão você vai ter só um prédio muito bonito, com bancos muito bonitos, mas sem boas pessoas
pregando o evangelho. Graças a Deus, vocês têm isso aqui na Igreja Batista da Graça, através da pregação do evangelho de todos esses pastores, mas continuem cuidando desses homens. Continuem analisando quais são as necessidades deles. Vai ser muito difícil o trabalho pastoral deles se eles tiverem que se preocupar o tempo todo com pequenas coisas do dia a dia deles. Vocês precisam valorizar cada vez mais. Já tem feito isso, claro, mas vocês podem ainda fazer ainda mais. Essa é a responsabilidade da igreja. Texto conhecido de todos aqui. 1 Timóteo 5,17, devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. A gente tem caminhado junto com a Igreja Batista da Graça, bem perto, a gente conhece os pastores, e o que nós temos visto, o testemunho que essa igreja tem dado para os de fora, é que esses homens têm presidido bem. Eles têm feito bem o trabalho dele de pregação da palavra. Isso é um testemunho dessa igreja para os de fora, para que vocês sejam aí encorajados e não percam nunca isso aqui na Igreja Batista da Graça. Isso nos leva aí para o comecinho do versículo 7, que vai dizer: não se enganem, não se deixem enganar. Esse é um dos temas principais na carta de Gálatas, porque exatamente os Gálatas eles estavam se deixando enganar por falsos mestres. Paulo já havia dito que esses mestres não tinham verdadeira comunhão com eles, mas eles estavam se aproveitando desses novos cristãos. Ele vai dizer lá em Gálatas 4,17: esses que se mostram tão zelosos perante vocês, eles não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Em contraste aqui, Paulo apresenta esse relacionamento correto entre mestres e discípulos, que a gente vê aí no versículo 6, baseado aí na verdadeira comunhão cristã. Valorize esses homens, mantenham esses homens aqui com vocês e continuem crescendo aí de forma saudável. No decorrer do versículo 7 e versículo 8, Paulo ele vai adicionar aqui aos leitores a famosa lei da semeadura. Vocês sabem disso, né? Aquela lei dos grandes retornos. Ele vai usar aqui o exemplo que é conhecido universalmente aí, o processo agrícola de semear e colher. O que você planta, você colhe. Dentro do contexto aqui que Paulo está fazendo, ele faz um paralelo com o capítulo 5, dos versículos 16 a 25, ou seja, se a gente semear para o espírito, nós colheremos espírito. Se a gente semear para a carne, nós colheremos carne. Mas como a igreja pode pensar em princípios aqui referente a esses dois versículos? Primeiramente, nossas escolhas e ações têm sempre consequências. Em segundo, nós não podemos esperar resultados diferentes se a gente continua plantando a mesma coisa. A gente pode não ver os efeitos das nossas atitudes num curto prazo de tempo, porque é uma colheita, é um plantio, o plantio demora. Mas a gente vai ver isso com o tempo certo, no tempo certo. Ele vai dizer no versículo 8, se plantamos para a carne, colheremos destruição, ou seja, se nós vivemos para satisfazer nossos próprios desejos pecaminosos, mais cedo ou mais tarde sofreremos as consequências. De forma mais prática aqui, isso pode se manifestar em vícios de todo tipo, relacionamentos quebrados que nós não estamos restaurando, falta de zelo e cuidado com a igreja local, negligência e cuidado com os nossos familiares e amigos, talvez a falta de cuidado com os nossos cônjuges. Paulo vai apresentar aqui a solução, logo em seguida no versículo 8. Mas se plantamos no Espírito, colheremos vida eterna. Ou seja, se agora a gente investe tempo e esforço no crescimento espiritual, se a gente investe tempo e esforço no cuidado mútuo dentro da igreja local, se a gente investe tempo e esforço no cuidado com os nossos familiares e os nossos cônjuges, isso vai produzir frutos de justiça, paz e comunhão com o nosso Deus. Orar, meditar na palavra, praticar boas obras, ajudar no cuidado mútuo dentro da igreja local, são um tipo de plantio que a gente vai colher no futuro
espiritualmente dentro das nossas vidas e dentro das nossas famílias. A pergunta para vocês hoje é o quanto vocês estão plantando hoje. Então vamos esquecer um pouquinho o que ficou no passado, vamos esquecer um pouquinho que ontem a gente não restaurou esses relacionamentos perdidos. Vamos pensar o que a gente pode fazer hoje. Quais são os relacionamentos quebrados que Deus tem colocado para você? Quais são as oportunidades de você confrontar pecados, confrontar dificuldades dos seus irmãos que Deus está te dando hoje, para você começar a fazer o plantio hoje, para você poder colher no futuro? Muitas vezes a gente faz o bem, e a gente não vê resultado imediato, mas isso não significa que não vai ter resultados no futuro. Por isso que Paulo vai dizer aqui, ó, não desistamos. Ele nos encoraja a gente não desistir, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Ele nos adverte aqui para não nos cansarmos, porque ele sabe que a gente vai cansar. Ele sabe que na hora da gente restaurar relacionamentos, vai cansar, vai nos desanimar também. A gente vai precisar andar uma segunda, uma terceira milha. Mas se você é como eu, talvez você teve pessoas no passado que não desistiram de você. E pela perseverança dessas pessoas, eles podem talvez hoje ver você e podem ver o fruto na sua vida. Quando você entra por aquela porta ali, você tem duas placas ali, né? Uma do Sr. Jacques e outra do Pastor Ricardo. Olhando os rostos aqui, eu vejo que muitos não conheceram o Pastor Ricardo e o Pastor Jacques. Mas eu sei que os que conheceram eles, hoje podem testemunhar os frutos na vida de vocês, do investimento desses homens na sua vida. E eles perseveraram, e eles continuaram, e a gente foi rebelde. No meu caso, o pastor Ricardo, que era uma pessoa mais próxima de mim, e eu era rebelde. E o que ele fez quando eu era rebelde? Ele me trouxe para dentro da casa dele. Em vez de ele me tirar, me colocar de longe, ele fez uma coisa diferente, ele me colocou mais perto ainda. Ele não desistiu de mim, e ele não desistiu de muitos de vocês que eu tenho visto aqui. Que sejamos e tenhamos mais pessoas como o senhor Ricardo e o senhor Jacques, que a gente não desista do nosso próximo. A colheita não vai vir tão próxima assim. Você não pode desistir, você não pode desanimar. Você tem que plantar hoje, porque talvez vai vir só no futuro. Talvez você vai passar dessa vida e você não vai ver. Mas a colheita, ela vai chegar. Por isso que Paulo diz: não desanimamos, não desanimemos, porque no tempo certo a colheita vai vir. Paulo encerra aqui no versículo 10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A vida cristã é uma vida de amor prático. A vida cristã não é um mero conhecimento intelectual que a gente recebe a partir do momento que a gente entende o evangelho. Esse conhecimento ele precisa descer para o nosso coração e ele precisa se materializar em atitudes práticas. Porque o fazer aqui, no versículo 10, ele envolve muito mais do que palavras. A gente não deve somente falar do amor de Cristo. É claro que a gente tem que pregar o evangelho para o descrente. É claro que a gente tem que reafirmar o evangelho para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas, além disso, a gente precisa demonstrar com ações concretas. É por isso que a gente evangeliza. É por isso que a gente discipula mutuamente dentro da igreja local. É por isso que a gente ajuda de forma prática a quem precisa, seja emocional, seja financeira, seja espiritual. Paulo acrescenta aqui essa prioridade final, que foi o versículo que vocês decoraram hoje, principalmente os da família da fé. A gente deve servir intensamente aqueles que estão em comunhão conosco, aqueles que colocaram à disposição de nós, aqueles que disseram para a gente: você cuida de mim agora, você ora por mim, você carrega os meus fardos, eu estou em pacto com você, eu quero que você me ajude. Dentro de uma igreja confessional, dentro de uma igreja que tem uma membresia significativa, vocês têm esse privilégio, porque tem pessoas que disseram umas para as outras: eu vou caminhar com você. Por isso nós somos membros dentro de uma igreja. E por isso que a prioridade aqui é para aqueles que estão dentro dessa mesma comunhão. É claro que isso se estende também para pessoas aí que cruzam
o nosso caminho, pessoas descrentes, pessoas da nossa família. Encerrando com vocês essa manhã, tinha muito mais coisa para falar, mas o pastor Gilson me deu um tempo ali. Eu queria encerrar aqui com Paulo e o que ele tinha em mente e o objetivo dele em escrever esse texto aqui. Ele queria moldar a mente dos Gálatas, a minha mente e a sua, com o próprio Cristo. Simplesmente porque a mensagem do Evangelho é uma mensagem que exige sacrifício e cuidado mútuo. Em 1 João 3,16 vai dizer: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ele qualifica aqui, irmãos. Temos em Jesus agora o exemplo perfeito de alguém que cuida do próximo. Porque ele não somente ajudou o próximo, como ele deu a sua própria vida pelo próximo. Ele não só ajudou a carregar os nossos fardos, como ele tomou os seus fardos completamente sobre si. Em Isaías 53, 4 a 5, ele vai dizer: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sozinho sobre si. Agora que somos salvos em Cristo Jesus, somos apresentados ao modelo supremo que nos mostra como nós devemos agir com os nossos irmãos. Se antes nós estávamos presos pelo pecado, agora em Cristo nós somos livres para cuidar uns dos outros em amor. E nós fazemos isso através dessa nova lei que nos é apresentada e evidenciada aqui nesse capítulo 6, que é a lei de Cristo. Se você essa manhã é salvo e entende que tem falhado nessa área de cuidado mútuo, ainda é tempo para você, claro. Cresça a imagem de Cristo, amadureça, se santifique na palavra de Deus, pratique o amor de Jesus Cristo com o seu irmão e você vai ter muita oportunidade aqui dentro da Igreja Batista da Graça. Plante e colha para a eternidade. Se você ainda está aqui e não se rendeu ao senhorio de Cristo, talvez esse fardo está muito pesado para você. E eu vou dizer que fardo que é esse. Esse é o fardo do pecado. Entregue os cuidados ao único que pode carregar completamente, plenamente esse fardo do pecado, para que você possa, enfim, ser livre do pecado e olhar para Cristo, se render ao senhorio de Cristo. E aí sim, sendo transformado pelo sangue de Cristo, você pode, enfim, ajudar o seu próximo. Que Deus possa abençoar a Igreja Batista da Graça. Contem conosco, da Igreja da Trindade. A Igreja da Trindade sabe que eu estou aqui essa manhã pregando para vocês, está orando por vocês essa manhã. Contem com a gente nesse cuidado mútuo entre igrejas também. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela oportunidade que tivemos de relembrar a mensagem do Evangelho, que através do sangue de Cristo, nós entendemos uma nova realidade. Agora, nós amamos o nosso irmão como Cristo nos amou. Nós somos reconectados com Deus, Criador de todas as coisas. E podemos, ó Deus, e que a Igreja Batista da Graça possa crescer em maturidade, crescer em espiritualidade, para que eles possam cada vez mais cuidar uns dos outros. E que nesse processo de crescimento saudável, em que problemas surgirão, eles possam contar mutuamente uns com os outros e com aqueles também que instruem essa comunidade. Muito obrigado, Deus, pela salvação em Cristo Jesus. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Bom domingo, Deus abençoe.